Muito bem, são 11 horas e 17 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e recebemos a visita do vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu do PSDB de Santa Cruz do Rio Pardo. Primeiramente, Psyu, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer recebê-lo novamente aqui. Bom dia, Claudinho, bom dia, ouvintes aqui da SCN, bom dia a todos. E é sempre um prazer aí estar nos estúdios da SCN. Legal. Psyu, vamos lá. Primeiramente, a sessão da última segunda-feira, pelo menos em sua primeira parte, foi bastante tumultuada. Você acabou se envolvendo numa confusão com o Luiz Antônio Tavares, Luizão da Onça. O que aconteceu, Psyu? Não, o problema, na minha opinião, é o seguinte, eles defendem o indefensável. Porque o que acontece? Eu fiz essa... E ali? Tem problema? Não, eu arrumo aqui. Então, o que eu fiz foi um requerimento só. Pode ir? Nenhum áudio? Pode continuar, tá ok, Psyu. Então, o que eu fiz foi um requerimento. Agora, na questão da discussão, foi que na sessão passada, o que acontece? Claudinho, os caras votaram um projeto de lei que virou uma lei para a gente ir para Brasília para ver a questão da FenaLegis, que é um movimento que tá tendo dentro de todas as câmaras do Brasil, as câmaras municipais do Brasil, para a gente trabalhar junto, para o Legislativo falar mais ou menos a mesma língua no Brasil todo, né? Inclusive, o Judiciário está fazendo isso. Eu fui numa palestra lá aqui da OAB, e eles estavam falando isso sobre a nova legislação. A ideia é essa, trabalhar mais ou menos igual no Brasil inteiro. Tanto é verdade, Claudinho, que tinha 5.654 câmaras lá representadas. Por que Santa Cruz não pode ir? Né? O que acontece? O Marçola pôs em votação, todos os vereadores votaram, foi aprovado por... Ninguém criticou na votação? Ninguém criticou, inclusive o vereador Luizão não criticou. Né? E daí o que aconteceu? O Marçola foi passando, quem vai? Eu falei, eu vou porque eu quero trabalhar de acordo com o que acontece no Brasil inteiro. Só que é o seguinte, Claudinho, por que ninguém vai? Não é porque o nego está preocupado com o dinheiro público. O nego não vai porque uns têm que ir para o boteco jogar cacheta, beber cachaça, o outro tem que trabalhar, o outro tem que fazer uma coisa ou outra. Cada um tem os seus compromissos. Eu larguei todos os meus compromissos. Eu estou treinando para um evento internacional agora que vai ser no Brasil do Arnold Schwarzenegger. Eu larguei meus treinos, eu larguei a minha família, eu larguei meus cachorros, que eu adoro brincar com meus cachorros todo dia. Entendeu? Eu larguei a própria Câmara Municipal, os meus eleitores eu larguei aqui em Santa Cruz e fui. Agora, por que ninguém foi? Por que ninguém quis ir? Porque vai dar trabalho. Se for, igual ele falou, vamos para a praia todo mundo vai. E lá não é praia, Brasília não é lugar de passear. E tanto é que era um evento, né, pessoal, aqui sem crescer o seu advogado, mas tentando esclarecer, era um assunto que você estava de forma oficial pela Câmara, que tinha até também uma funcionária da Câmara que foi também. Sim, porque essa FenaLegis, ela se trata não só de assuntos políticos, mas de assuntos internos de dentro da Câmara. Inclusive, vários procuradores de várias câmaras estavam, vereadores, procuradores, funcionários, e tinham 5.654 câmaras representadas. Algumas câmaras com 15 pessoas lá. Então, aí o que te magoou, para as pessoas entenderem, é que você passou a sofrer críticas de alguns vereadores por ter ido a essa reunião. E além disso, eles passando informação errada para a população. Daí começa a pôr no Facebook, né, o que ele foi fazer em Brasília, o que eu fui? Eu fui fazer isso, eu fui num congresso aprovado por lei, inclusive por todos os vereadores, inclusive pelo Luizão e pela Creuza, que fica falando mal. Né? Agora, eu fui porque tinha lei. Eu fui porque... Agora, uma coisa que eu falo, você acha que eles não pegaram essas despesas de viagem ainda? Você acha que não? Você sabe o que tem lá? Em 3 dias, eu fiz uma refeição, Claudinho, porque não deu tempo. E a Renata, que foi comigo, não fez nenhuma. A que ela fez, ela pagou do bolso dela. Entendeu? Então,
É assim que o PT trabalha. Eles querem desconcertar o certo, fazer o errado virar certo e o certo virar errado. Quer dizer, eu não posso, ao mesmo tempo, a pessoa falar, o vereador não faz nada. Estou cansado de ouvir isso. Tá? A hora que o vereador vai fazer, o pessoal critica. O vereador não faz nada. Qual que é a função de vereador, Claudinho? Além de votar projeto e ir na sessão, é fiscalizar. Né? Eu estou fiscalizando, e outra coisa, eu não estou com picuinha, igual eles falam, porque todos os requerimentos, todas as denúncias que eu fiz documentada, e nenhuma delas, pode perguntar para o promotor, para o doutor Reginaldo Garcia, ou para o procurador da Câmara Municipal, que em nenhuma dessas denúncias, todas viraram inquérito, nenhuma foi arquivada. Então, quer dizer, eu tenho razão, eu estou trabalhando. Vai trabalhar, vai procurar o que fazer? Eu estou trabalhando e muito, e muito. Tá, aí na sessão da segunda-feira você usou a tribuna, você falou teus 5 minutos, você até pediu autorização para falar, pediu para o líder da bancada autorização, ele te autorizou, e aí você falou algumas coisas que o Luizão não gostou, aí o Luizão, ao se defender, você acha que o Luizão exagerou? Então, porque durante a minha fala, eu só me defendi, eu não falei nada além da verdade. Agora, ele entrou com a questão de deficiência. Falou que eu estou na cadeira de roda porque eu sou ruim, que eu ando com pessoas ricas, que eu tava num lugar de milionário, entendeu? Que até insinuou que eu forjei o meu acidente para ficar vagabundo, entendeu? Se fosse isso, eu até, Claudinho, duvido que alguém faça o que eu faço das pessoas que andam. O tanto de cachorro que eu lavo, o tanto de coisa que eu faço. E as pessoas querem denegrir isso. Igual, o que eles querem fazer? Eles querem fazer o certo virar errado. O próprio prefeito foi na rádio e falou que ele tem que cumprir a lei, mas o vereador também tem, porque eu uso 2 vagas para deficiente físico. Não, eu uso uma. Se alguém usa outra, se a minha mulher usa outra, se a Paula usa outra, se quem usa outra, o problema não é meu. A minha vaga está lá. Ele não tem que falar de mim. Se ele for falar, ele critica quem está na vaga, e não eu. Agora, o que ele fez? Ele pintou lá na frente pode tirar uma fotografia lá, a hora que você passar. Do lado ali da porta de entrada do gabinete, ele pintou um espaço ali escrito prefeito. Existe isso, Claudinho? Para parar carro particular? Não existe. Isso não existe em código de trânsito. A vaga é específica para o prefeito. Então, eu sou professor, vereador, eu vou parar na frente da minha casa e escrever vereador, para botar uma vaga lá para mim. Não existe. Entendeu? Então, ele usa... Carro oficial, existe vaga especial, vaga para deficiente físico, essa sim, eu estou dentro da lei, mas não existe para prefeito. E parar em horário que ele quer carro particular. Se ele quer pôr carro oficial, ele põe. Carro particular, não. Eu entrevistei o Luizão da Onça, inclusive repercuti essa entrevista no SN Notícias versão impressa. Eu perguntei se ele tinha se arrependido. Ele falou, não sei se arrependimento é a palavra certa, confesso que extrapolei em alguns momentos, mas eu perguntei isso, você garante que essa discussão não vai voltar a acontecer? Ele falou, não sei, não posso falar, porque se eu for agredido, me defenderei. E você se arrepende do que aconteceu na segunda-feira lá? E se voltar a acontecer, você também se defenderá, como diz o Luizão? Então, na verdade, Claudinho, eu não vejo... Eu vejo assim, o que aconteceu? Ele falou uma mentira. E não só ele, como o grupo do prefeito, que está acostumado, igual eu falei, o PT faz isso. Eles fazem curso em Brasília exatamente para isso, para fazer o errado virar certo e o certo virar errado. Por exemplo, a hora que eu entro com um requerimento pedindo informações sobre uma empresa do Tacílio, pedindo informações, só isso. Os caras votam contra eu querer informação, Claudinho. Entendeu? Eu estava conversando com o Pedrinho agora há pouco. Se eu estou certo, eu tenho mais a que dar informação. Não precisava nem de requerimento. A hora que eu falar ali, eles mandavam a informação. Já nós vamos entrar nesse assunto, só para não fugir desse. Também existiu uma pressão muito forte em cima do Roberto Mariano Marsola, o presidente, na hora que suspendeu, que interrompeu a sessão, para que você e o Luizão fossem expulsos da sessão. O Luizão também falou, não concordo, se isso acontecer, eu vou brigar pelos meus direitos, mesmo porque o regimento é claro, tem que ser chamada a atenção, tem que ter uma advertência, não aconteceu nada disso. O Luizão falou assim, não aceitaria ser expulso.
E você, se fosse expulso, qual seria a sua reação? Não, porque, como o Luizão falou, o regimento é claro. Você tem que ter, assim, ser divertido, você tem uma ordem, não é assim, vai expulsando e acabou. Né? Agora, o Marsola é o próprio responsável por tudo isso que está acontecendo. Porque quem é o presidente da Câmara? É ele. Não é? Quando ele falou para mim, lá atrás, que você ouviu várias vezes, eu voto em você, não falou isso? Quantas vezes você ouviu ele falando? Então, quer dizer, e ele não votou. Chegou na hora, ele pulou para trás. Então, quer dizer, ele não tem palavra. Então, eu não... a partir daquele momento... Claudinho, eu sempre fui amigo do Marsola. Fiquei 6 anos. O Marsola chegava para mim, ó, tira esse requerimento. Eu tirava. 6 anos eu passei assim. Agora, para depois, numa hora, ele pegar e me dar uma facada nas costas... Claudinho, eu não estava com a intenção de ser eleito. Eu sei que o grupo do prefeito não me ia deixar ser presidente da Câmara. O problema é o seguinte, é que eu quero saber quem é do meu lado e quem não é. E ele não é. Tá certo. Agora, a gente sabe também que existe um movimento muito grande na Câmara de Vereadores, até vereadores que estão ao seu lado, na maior parte das vezes, para tentar te silenciar, não sei se essa seria a palavra certa, que na opinião dos vereadores é uma opinião quase unânime, que essas discussões estão denegrindo a imagem da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, ou seja, quando você briga com o Luizão, ou quando você briga com a Cleusa, todo mundo entra no pacote das críticas. Você já percebeu isso também? Então, Claudinho, a questão é o seguinte, tem gente que fala assim, a Câmara está tendo muita discussão. Eu vou fazer uma pergunta, aonde é lugar para discutir? Plenário. Plenário é lugar feito para discutir. Você já viu alguma Assembleia Legislativa? Você viu como é que é Senado Federal, Congresso Nacional? É discussão. Agora, por que é acalorada? Porque cada um defende o que pensa. O que eu não admito é vir para o lado pessoal. Aí sim. E eu não fui para o lado pessoal em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Né? A hora que eu falei de beber cachaça, eu falei, eu não bebo. Eu não jogo. Não falei que ele faz isso. Em momento nenhum eu falei que ele faz isso. Só que é o seguinte, quem começou? A hora que ele falou que eu fui para Brasília torrar dinheiro, ele tem o valor que eu gastei, por que ele não apresenta? Ele sabe que não foi nada exorbitante. Tá certo. Você já falou do requerimento também, um requerimento de informações sobre a empresa do prefeito. Eu disse na entrevista que eu fiz com você que eu tinha 100% de certeza que esse requerimento seria reprovado, né? Porque eles têm reprovado. E aconteceu um empate, 6-6. Luizão, Milton de Caporanga, professor Edivaldo, Souza Neto, Marcos Cantor e Cleusa votaram contra, e o Vanderlei, Teco, Leandro, quem mais? Murilo, você, quem que é o sexto? O Zé de Paula. E o Zé Paula. 6-6. Aí caiu no colo do presidente. O presidente teve que topar. Ele foi favorável ao seu requerimento. Te surpreendeu? Um pouco, me surpreendeu um pouco, mas eu acho que ele teve bom senso nesse momento. Porque é o seguinte, eu não estou denunciando nada. O que eu estou fazendo é pedindo informação. Isso aí favorece o prefeito. Né? Porque a hora que ele mandar uma coisa que me convença, né, daí... eu fico quieto. O problema é que ele não mandou ainda. Ele mandou... Então, eu ia questionar isso. Ele mandou uma procuração, eu recebi, eu tenho uma cópia aí. Você já viu essa procuração? Não te convenceu? E eu vou te explicar por que não. Lá no cadastro do governo, da junta comercial, o nome do prefeito é o único titular dessa empresa. O Tacílio Parras Assis. Esse é o nome do titular da empresa. Certo? Daí o que ele fez? Ele passou procuração para o Cássio Assis, eu acho. Até o momento, porque eu pedi informação, até eu mandei o documento aqui para você, estava lá. A procuração era só para receber as citações. Depois eu recebi esse documento, que tem um carimbo lá que está meio apagado, mas eu quero ver bem isso, dizendo que ele tem mais poderes, não só o de receber citação. Mas a discussão não é essa, Claudinho. A discussão é a seguinte, como que fala na lei orgânica? O prefeito não pode ser administrador de uma empresa, certo? Confere, no artigo 77 da lei orgânica do Fala município. isso. Fala isso. Fala isso. O que aconteceu ali? Ele continua. O que ele fez foi o seguinte, Claudinho, eu te dei uma procuração para você me representar num juízo lá em Campinas.
Eu dei há 2 dias atrás para você. Daí chegou ontem, você falou, não posso ir mais. Eu vou no seu lugar. Eu também represento. Então, da mesma forma que o Cássio representa, ele também representa. Não, mas pelo que eu li da procuração, não sou nenhum especialista em direito, muito pelo contrário, pelo que eu li, dá-se a entender que o Otacílio passou todos os poderes da empresa para esse Cássio. Passou todos, mas não tirou dele. Tá, mas espera aí. Lá, o regimento, a lei orgânica fala que eu não posso ser o administrador de uma empresa. E ele não é o quê? Mas a partir do momento que eu passo a empresa para você administrar... Ficaram com 2. A hora que você passou, ficaram com 2 administradores. Mas eu tô, não vai dar um dúbio sentido isso? Não. Posso alegar, não, eu não estou administrando mais, quem administra a empresa não, mas você é administrador pela lei. A empresa é minha, mas quem administra é o Cássio. Não interessa, você continua no papel, você continua administrador. O que acontece? Você é dono da Santa Cruz News. Tá. Daí você pega o Pedrinho e fala, o Pedrinho vai me representar em várias coisas. Você pega e passa uma procuração para o Pedrinho. Daí, não, mas se eu passo uma procuração para ele administrar a empresa, eu nem vou na empresa mais. Não, mas se chegar uma coisa, você ainda é administrador. Você não perdeu os seus direitos. Entendeu? O que seria o certo ele fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Ele pega uma pessoa de confiança dele, ou um filho, ou a esposa, ou qualquer coisa, vira de sócio, daí ele passa a procuração para o Cássio e ele sai fora. Foi o que foi feito na Providas depois. Por que pegou ele na Providas naquela época lá? Porque ele continuou como... Ele não assinava, não respondia, mas continuava respondendo. Então, o ponto não é esse. O ponto é, ele continua... Se eu pegar lá hoje o documento da junta comercial, tem 2 administradores. Um é o titular e o outro que está com procuração. Ou seja, ele não deixou de ser administrador, mesmo ele não administrando. É esse o entendimento. Certo. E outra, eu procurei saber. Como você disse, eu também não sou especialista em direito, mas eu procuro saber. Eu até concordo que você procurou saber, eu até te entendo. É que no direito sempre aparecem pareceres dos 2 lados, né? Cada um tem um parecer que lhe convém. Por isso que eu estou dizendo. Então, mas não acho quando é claro o regimento. Não, concordo, mas eu estou achando que isso aí vai dar muito pano para manga. Eu não sei se vai dar alguma coisa também. Não. Cabe a... Você mandou... Então, a minha parte eu vou fazer, eu vou mandar. Agora, se vai dar, se não vai, já cabe à promotoria e ao juiz. Agora, o entendimento é claro, não pode administrar. E ele continua administrando, assinando ou não. Ele continua dono da empresa. Tá certo. Você entendeu? Chegou uma pergunta aqui do Fernando José para te cutucar. Psyu, teve reunião do PSDB nesse final de semana. Você convidou todos os filiados do partido? Na verdade, não foi uma reunião formal, Claudinho. As reuniões formais, elas têm que ter um edital de convocação, tem que ter... Eu gostaria, assim, quando você faz uma reunião que você quer a população, o que você quer? Todas as pessoas lá, né? Eu gostaria que todos estivessem lá. Só que é o seguinte, quem articulou essa reunião não fui eu, foi o André Melo, lá de Ourinhos, para trazer a regional para cá, a reunião regional para cá. Eu gostaria muito que todos fossem, só que eu não ia fazer um edital porque não é uma reunião de diretório, é uma reunião informal para receber um deputado. Isso aí acontece direto. Agora, você imagina, quando veio... Toda vez que vem o Vitor Sapienza, que vem o Sandro... Como que chama o Hiroshi lá? Walter Hiroshi. O que acontece? O pessoal do partido convida os filiados ou aqueles para ir na reunião receber o deputado. Foi isso que aconteceu. Não tem a reunião de diretório, a reunião oficial, ela tem que ser convidada a todo mundo. E como que se convida? Através de edital, através de... Eu vou fazer, inclusive, já aproveitar o seu espaço, Claudinho, para avisar, inclusive, Fernando? Fernando José. Fernando José, que dia 10 agora, do mês que vem, nós vamos, sim, fazer uma reunião oficial. E já está o edital, já está na Câmara Municipal, já está na Prefeitura, e o edital já está no cartório eleitoral. Inclusive, com um edital de publicação feito no atual. Tá certo. Então, tá divulgado aí então, essa reunião no dia 10. Dia 10. Então, essa sim eu tenho que convidar todo mundo. E gostaria que na outra fosse todo mundo. O problema é que não tem como você convidar. Por ser firma individual, Zé Luiz, por ser firma individual, ele não pode transferir na empresa. Ser dono é uma coisa, administrar é outra. Esse é um entendimento. Então, é a minha dúvida também. Mas por que a minha pergunta é essa, por que aconteceu
na época da Providas. A mesma coisa, a mesma coisa. Ele era proprietário, mas não deixa de ser administrador, Claudinho. Se você passa todos os seus direitos para o Pedrinho, você continua administrando. O que muda é que ficam 2 administradores, só isso. Aquilo que eu falei, o que deveria fazer? Tipo, faz uma sociedade com uma pessoa da família, de confiança, e afasta, e bota uma procuração para um terceiro fazer. Aí sim estaria dentro da lei. Dessa forma, não está. Eles têm hoje 2 administradores, o dono da empresa e o que recebeu a procuração. Esse é o entendimento. Como que você viu a tentativa, a movimentação do prefeito, a articulação do prefeito para tentar colocar o Souza Neto numa secretaria e fazer com que o Jorge Araújo assumisse uma cadeira na Câmara, para, segundo o prefeito, ele ter maior voz na Câmara? Para quem não manda na Câmara, né? Para quem não manda na Câmara, ele está mandando demais, né? Porque, ó, Claudinho, das duas, uma. Eu comentei isso ontem no Facebook. Das duas, uma. Ou ele manda tanto que ele tirou o Souza Neto e anunciou que ia tirar o Souza Neto sem menos avisar o Souza Neto, ou ele manda tanto a esse ponto, ou eles voltaram para trás que estava tudo certo que eles iam assumir. Porque eu protocolei um documento na Câmara Municipal às 10h15 da manhã, dizendo, mostrando os documentos, mostrando tudo, que quem assumiria era o Serginho. Ninguém tira isso dele. Ele assume. Depois, se o DEM quiser brigar pela vaga, o DEM entra na justiça procurando a vaga dele. Entendeu? A hora que eles perceberam que o Serginho não é burro, primeiro, que eles acharam que o Serginho era burro, ele não é, ele tirou todas as xerox, e segundo, eles acharam que o Serginho ia ficar sozinho, porque nenhum do partido abraçou ele, sendo que ele botou quase 600 votos, Serginho, para essa turma que está eleita lá, está lá. Porque se não fosse os 600 votos dele, o Luizão não estava lá. Entendeu? Então, nem essas pessoas abraçaram ele para ajudar. Quiseram mais, chegaram a falar para ele que não precisam dos votos dele. Falaram isso para ele, e se você quiser entrevistar ele, vai falar isso. E o que acontece? Ele não está sozinho. Eu abracei ele, não para trazer ele para o meu partido. Não é essa a ideia. A ideia é não deixar um menino deficiente, que teve vontade popular para ser o primeiro suplente, e, através de uma armação do Jorge Araújo, junto com o DEM e junto com o prefeito, dar um passa-moleque nele. Isso eu não vou admitir. Ainda dessa forma, Claudinho, o que o prefeito fez? Falou que a base de apoio dele é fraca, ou não. Se ele precisa de reforço, se o Luizão brigando e metendo o dedo na minha cara e falando calúnia é pouco para ele, ele quer pôr o Jorge Araújo ainda. Apesar que, se o Jorge Araújo entrar lá, daí eu engulo ele também, porque ele vem com cheio de marra. Só que o que ele tem para contar nesses 60 anos que ele foi vereador aí? Fez nada. O que ele fez? Fez a Câmara? Tá? Olha, vamos lá ver o tanto de irregularidade que tem. O elevador está uma porcaria, aquela rampa não tem ângulo correto, né? Tem um monte de sala sem janela. Vamos lá ver, então. Tá certo. O PSDB tem medo do atual prefeito ser candidato à nova eleição, e o PSDB não tem um candidato forte para a próxima eleição, é o que está dizendo aqui o Fernando. Então, medo não é. Porque, assim, eu até tenho medo, sim, Claudinho, de ficar mais 4 anos nessa horror que está acontecendo. Porque todo mundo fala, o cara vai lá, tampa um buraco, Claudinho, no bairro, bota à frente da casa do menino, de uma pessoa que reclamou, e bota foto em tudo que é lado. Entendeu? Bota foto em tudo que é site de coisa, tira fotografia, faz propaganda, gasta mais com propaganda do que com o próprio remendo que ele fez lá. E depois, sobre 10 milhões de reais investidos na Codesan, ninguém fala nada, Serginho, o Claudinho. 10 milhões de reais, entre repasse e prejuízo. Entendeu? Não estou falando que está errado, não estou falando que está certo, mas temos que investigar. Agora, ninguém fala nada. Por que eles ficam quietos quanto a isso? Você sabe quanto custou a Câmara? Do jeito que ela está? 5 milhões de reais. Ou seja, 2 câmaras daquela foram colocadas dentro da Codesan, com aumento de capital social, que eu acho que a gente tem que investigar isso. Não sei se teve, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa, muito trabalho lá para fazer. E eu estou trabalhando, Claudinho. Eu fico até de madrugada lá para eu conseguir esses documentos, né? E a pessoa vem falar para eu trabalhar? Ah, para. Tá certo. Piscinho, mais uma vez, obrigado pelo esclarecimento. Sei que você tem um compromisso aí, já recebi uma mensagem também da nossa amiga Carol, lá da 104. Então, obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Então, mais uma vez, eu quero só agradecer aqui. Eu sei que o espaço sempre é importante, o espaço que você sempre cedeu para mim, e a controvérsia nas nossas conversas é sempre saudável, não é acuação, é uma conversa tranquila. Agora, esse negócio de ficar acuando o entrevistado igual fazem em outros lugares, é complicado, Claudinho. Obrigado, Psyll. Intervalo rapidinho, a gente volta já.